Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre um caso de caridade de investidor institucional para nós investidores sardinhas. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, vou comentar aqui com um caso bem interessante para vocês, da onde até parece realmente um tubarão aqui na nossa bolsa, um institucional, parece estar fazendo caridade aqui com fundos imobiliários, vendendo aqui a preço realmente de banana algum fundo aqui que realmente parece ser bem interessante, tá? Detalhe que é um caso que já tivemos precedentes no passado e que deu muito certo. Então, o fundo que eu vou comentar hoje com vocês é o o caso de HSRE11, o Fundo de Renda Urbana da HSI. Um fundo que provavelmente muitos de vocês não faz a menor ideia de que se trata, né? No entanto, aqui nos últimos dias tivemos aqui dois leilões aqui de dois block trades gigantescos aqui de vendas de cotas por parte de um institucional. Foi realmente aqui vendas massivas, tá? Aqui tanto na sexta-feira de 24 de abril, quanto na segunda-feira de 27 de abril, tivemos aqui leilões na ordem de 35 milhões de reais. Uma liquidez muito acima da média do fundo, tá? E então, aparentemente, temos aqui algum institucional desovando cotas. E com isso, a cotação de HSRE deu aqui uma bela de uma despencada aqui nos últimos dias, saindo aqui da faixa dos R$ 100 e indo aqui agora para a faixa dos R$ 80, uma queda de 22, 23%, sendo que não tivemos queda no rendimento aqui nesse meio tempo, tá? É, então, aqui é um caso que eu acho bem interessante, pensando em especulação, porque já tivemos um caso similar a esse de desove de cotas de um institucional para as sardinhas e que deu muito certo no passado. E que me refiro ao trade com TEP11, o fundo da Telos, aonde por volta mais ou menos de setembro de 2025 a RBR ela estava querendo desovar de parte das cotas lá do FOF deles, estava em processo de ser incorporado, começou a vender desesperadamente cotas do fundo, acabou aqui gerando uma baita oportunidade, né? Tá vendendo TEP11, sendo que poucos meses depois o fundo ia aumentar, dar um salto enorme no rendimento. Acabou gerando todo esse baita lucro aqui com o TEP11 aqui no terceiro e quarto trimestre de 2025. Realmente quarto trimestre de 2025, né? E aqui estou de olho bastante na HSRE, que podemos aqui estar observando um caso similar a esse. E então, aqui no caso em questão, quem pode estar fazendo essa caridade aqui pra gente, caridade entre aspas, tá? Pode estar sendo a Capitânia. Quando a gente vai aqui no relatório deles e vem aqui procura por HSRE, devemos notar aqui o seguinte: a Capitânia ela ancorou cerca de 27,4% de HSRE. Então, pode ser, aqui não tem como ter certeza, que eles estejam desfazendo dessas cotas agora. E por que eles estariam desfazendo aqui dessas cotas a qualquer preço? Pode ser que muito bem que eles estejam precisando desse recurso aqui para fazer uma coragem de algum outro fundo, ou pode estar fazendo aqui uma troca de favores com alguma outra gestora, ou está querendo aqui vender por sabe-se lá motivo, mas enfim, aqui essa pressão de venda, com toda essa força aqui, pode ser que não tenha como se manter por tempo indeterminado, tá? Uma hora que essas cotas institucional vão acabar, né? E aqui a expectativa não apenas minha, mas de outros investidores aqui no meu grupo de trades do Telegram, é de que ao fim desses block trades, dessa desova de cotas, o fundo pode voltar aqui para um preço mais dentro do que ele vinha sendo negociado até alguns dias atrás. E antes de começar de comentar aqui, apresentar um pouco mais sobre esse fundo,
Lembro vocês que caso você tenha interesse aqui em tese de trades aqui com fundos imobiliários, entre para o grupo do Telegram. Detalhe que é um grupo pago, tá? Caso você tenha interesse, o primeiro link da descrição, seja nível assinante nível prêmio, que é R$ 30 por mês. Ok, aqui vamos ver alguns outros pontos que é necessários que eu explique para vocês. É, detalhe que aqui não sei se vocês conseguem interpretar bem aqui esses gráficos aqui de candlestick, mas basicamente acontece esses leilões aqui ao longo do pregão, daí derruba a cotação bem lá embaixo e depois ao longo do pregão vai recuperando bastante. Vou aqui pegar o gráfico, vou diminuir o tempo dele de um dia, colocar aqui de 1 hora. Então, basicamente, esse institucional ele derruba a cota e depois começa a ter uma recuperação. Nota que isso aqui aconteceu uma vez na sexta-feira, aconteceu outra vez aqui também na segunda-feira, e sendo que agora aqui pode vir a acontecer também uma recuperação nos próximos dias. Inclusive, esse processo aqui de pegar no momento da venda do leilão e vender lá em cima, teve muito investidor lá no meu grupo Telegram que já conseguiu um baita de um lucro, tá? De uns 8, já teve gente pegando lá um lucro de 8% nesse processo aqui de venda do leilão, de comprar no leilão e depois vender quando a cotação estivesse recuperando. Então, aqui é um caso bem interessante de especulação. Agora aqui, vou falar um pouco mais sobre o HSR11, porque é importante, né, você saber com que você está especulando. Aqui o ponto que tem que deixar bem claro é que é um ativo pequeno, tá? A liquidez do fundo é horrível aqui em tempos normais. Aqui, ó, a liquidez dele, antigamente aqui era R$ 140 mil média de R$ 140 mil por dia, 150 mil, alguns meses até menos, R$ 20 mil por dia. Então tenha ciência disso, tá? Pode ser um pouco difícil na hora de desfazer a posição, mas também aqui o rendimento atual que o fundo vem pagando, atualmente na casa dos 85 centavos, até esse momento aqui da venda, de desfazer das cotas, o investidor ele vai estar recebendo um belo de um lucro, né? Mais de 1% ao mês em um fundo de tijolo. Aqui um ponto que eu fiz foi a de procurar algum problema do fundo, né? Já que muitos investidores estavam com receio de eventualmente ter algum problema escondido aqui no fundo. Algo que poderia ser questionado pelos investidores é a exposição de quase 90% à CIA. No entanto, a CIA é uma empresa listada em bolsa, né? Aqui com balanço muito positivo, aqui não vejo menor risco aqui de crédito com a empresa no momento atual, e são várias lojas. Tem uma alta concentração por inquilino, mas pelo menos tem uma boa diversificação entre essas lojas de vestuário da CIA, sendo que parte delas estão em shopping centers. Ok? Outro ponto que pode ser questionado é o fato do fundo estar complementando o rendimento com ganho de capital, ou seja, com não recorrente. E aqui deu uma verificada nisso. Em alguns meses o fundo estava gerando cerca de 60 centavos. Então eu estaria aqui usando cerca de 25 centavos por mês em não recorrentes. No entanto, aqui o fundo ele tem 2,84 por cota a ser recebido aqui em ganho de capital, mais 44 centavos já em reserva. Então a gente pega o que já tem, mas o que vai entrar, a gente tem 3,28 por cota de reserva, e que mesmo considerando um custo de 25 centavos por mês, estamos falando aqui de cerca de 13 meses de reserva bem tranquila aqui para o fundo. Sendo que a HSI é uma gestora que costuma mesmo trabalhar
com essa questão de não recorrentes. E aqui eles com certeza têm várias lojinhas aqui para vender e manter essa renda inflada. Enfim, aqui acredito que é, não vi nenhuma aqui nenhum detrator grave aqui do fundo, sabe? A questão também não tem, o fundo não tem alavancagem, é basicamente a concentração de inquilino e renda inflada. Mas aqui está falando mais principalmente de uma tese de especulação de curto prazo. E conforme eu já disse em várias outras oportunidades, as melhores oportunidades elas são criadas com quedas motivadas por fluxo, onde a queda ela não aconteceu por uma perda de fundamento, mas porque basicamente tinha alguém grande querendo vender. E aqui o motivo está querendo vender é difícil dizer, né? Pode ser aqui queria estar com dinheiro, pode ser aqui a capitânia que está operando com o dinheiro dos outros, então não é o dinheiro dela mesmo, né? Então dane-se aqui, vou vender aqui no prejuízo. Mas, enfim, tá? Aqui tô realmente com um cheiro de oportunidade de especulação, aonde o Sonal tá fazendo caridade aqui para nós sardinhas. Lembrando que aqui eu tô falando de um caso de especulação, tá? Então tem que ter o perfil para isso, de estar disposto aqui a aguentar essa volatilidade. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.